Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos à segunda temporada de programas do Convênio 7 TV Unesp. Nesta temporada, continuamos a discutir o futuro da TV no Brasil e as tendências que a indústria está apresentando para o setor da radiodifusão brasileira. Neste programa, recebemos em nossos estúdios o professor Fernando Moura, que é o editor da Revista da Sete, que é a publicação oficial da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão e que anualmente organiza a Sete Expo, que é a maior feira da América Latina de engenharia de rádio e televisão no Brasil. Obrigado, Fernando, pela sua presença nos nossos estúdios. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui de novo na TV Unesp. Você sabe que a parceria que a gente tem com a revista tem sido muito importante para a SET, mas sobretudo para mim e para você como professor, porque a gente conseguiu uma coisa que a gente discutia muito, que era levar os alunos para discutir um pouquinho a tecnologia, que é tão complexo, né? Obrigado mesmo. A gente agradece. Em agosto do ano passado, a equipe da TV Unesp e os alunos do curso de Rádio e TV participaram da Sete Expo. No evento foram gravados 12 programas de entrevistas que vocês poderão acompanhar em nossa programação. Então vamos começar o nosso bate-papo com o Fernando exatamente perguntando quais foram os destaques da feira do ano passado. Em sua opinião, Fernando? Então, Francisco, o mais interessante da feira para mim é que nos últimos anos a feira no Brasil, o CETESP, se transformou em um evento não só regional, brasileiro, sino mundial. E tem havido lançamentos mundiais. Então, estava lembrando agora, este ano novamente temos algumas empresas fazendo lançamentos mundiais de produtos no Brasil. É isso a nível mundial. E a nível local, eu acho que o mais importante do ano passado foi, ligado à televisão brasileira, a apresentação pela Globo de um aplicativo embarcado em uma televisão, em um aparelho de televisão de uma marca estrangeira que fabrica no Brasil, a possibilidade de você assistir o Globoplay, o aplicativo deles, dentro da televisão e fazer a comutação sistemática entre broadcast e broadband. E acho que isso foi o mais interessante da feira e talvez o tema mais importante dos últimos anos na televisão brasileira. Por quê? Porque se tem discutido muito, e nós temos discutido muito sobre televisão híbrida, futuro da TV, mas agora ela começou realmente. Então, o aplicativo do Globoplay embarcado numa televisão significa simplesmente que você está assistindo algum conteúdo da Globo pela televisão aberta e imediatamente você pode comutar para o broadband e continuar a ver com mais qualidade. Quando você fala broadband, é a internet. Então, exatamente, broadcast, espectro radiofônico. TV aberta. Aberta, o que nós estamos fazendo agora, TV aberta, e o broadband é o mesmo sinal, mas dentro de uma aplicação na internet. E isso começou a se trabalhar. A Globo ela ainda continua com a reticência de dizer que isso é televisão híbrida, mas nós acadêmicos achamos que esse é um dos temas principais. E o segundo tema, que acho que é fundamental para o desenvolvimento da televisão brasileira, é a interiorização da TV digital. Ou seja, as grandes capitais apagaram, certo? As capitais e as grandes cidades brasileiras já têm todas um sinal digital. Agora, tem mais da metade dos municípios brasileiros que ainda não têm televisão digital e ainda há muito caminho para percorrer para desenvolver isso e que as pessoas acedam a uma TV digital real. Esses são dois aspectos realmente muito importantes que talvez a pessoa que está em casa não consiga ter uma dimensão total do que representa a maior emissora do país, que recebe uma concessão pública de utilização do ar para a transmissão dos seus conteúdos e que pode agora transmitir esse mesmo conteúdo via internet sem a necessidade de uma concessão. Sim, né? e com uma vantagem comparativa, que quando ela emite com concessão pública, ela sabe que tem espectadores, que tem pessoas a ver, mas a partir do momento que essa experiência é logada, ou seja, que está no app do Globoplay, ela sabe exatamente quem é, qual é a faixa etária, aonde que ele está, o que ele está vendo, quanto tempo está vendo, e está gerando uma nova dimensão para a televisão, que seria a experiência logada, que é a que a broadband e a internet permitem, né? E o importante dizer que a pessoa que está em casa não vai ter noção de qual o momento que está sendo recebido o sinal do ar e qual momento está recebido o sinal pela internet. Então, para quem está em casa, ele usou no aplicativo, chega o conteúdo. Exatamente, ele vai continuar recebendo conteúdo. A diferença grande vai ser, por exemplo, que a novela das 9 já não será em HD, senão poderá ser em 4K. Exatamente. Essa é a grande diferença em salto de qualidade, mas também, a mais importante para nós, é o conceito de
passar de uma distribuição broadcast, ou seja, por espectro, generalista, para individualizada, one to one, um para um. A Globo ela vai saber exatamente que o Fernando está assistindo a novela a tal hora, em tal lugar, em tal momento, em tal dispositivo para... E a capacidade de oferecer uma publicidade específica para o Fernando. Exatamente. Então isso cria um novo modelo de negócio ou uma nova oportunidade de negócio. Talvez não um novo modelo, porque o modelo ainda é baseado em publicidade, mas talvez uma nova oportunidade de negócio para as emissoras de televisão, que agora vão poder oferecer um conteúdo publicitário individual. Exatamente. Continua sendo um veículo de massa, mas a publicidade agora, parte dela, pode ser individualizada. Isso é uma novidade, talvez uma das mais importantes nos últimos anos para a televisão. Não, se formos pensar no século XXI, que nós estamos a viver, diríamos que 2007, fundamental, porque começa o projeto do TV Digital no Brasil, sim, e 2018 começa as televisões privadas, assumem o papel e assumem que o broadband, ou seja, a internet, é uma ferramenta necessária para a sua sobrevivência, né? Um outro aspecto que você levantou também da questão da digitalização, né, do interior, uma das coisas que a gente tem que realmente reconhecer é que o processo de digitalização no Brasil foi um caso de sucesso em relação ao que aconteceu no mundo. Tirando o Japão, né, talvez seja o melhor exemplo, mas nós fomos melhor que o México, os Estados Unidos, que vários outros países, porque o grau de penetração da televisão foi atingido às metas estabelecidas. Temos um prazo até 2023, né? Mas o Brasil realmente conseguiu fazer um processo de migração de muita qualidade. Eu concordo com você até um ponto, que acho que isso é certo e válido para as grandes cidades e as capitais. O problema, que não é um problema da digitalização da televisão, é um problema de como que ela chegou ao resto do país, é o que vai acontecer daqui para frente. Porque vamos ter o mesmo processo que há 40 anos. Concordo, mas aí é uma questão que está mais ligada às prefeituras. Exatamente. Então, porque as prefeituras é que são responsáveis pelas retransmissoras. Exatamente. Mas aí nós estamos em um momento onde a prefeitura, ela, pela lei de responsabilidade, ela não pode ser responsável pela retransmissão de um sinal privado comercial. Então nós estamos aí em um hiato complexo de definir, porque isso vai fazer toda a diferença em como continua o case de sucesso ou não. Porque se aonde as televisoras são responsáveis e o telespectador também é responsável porque precisa comprar o dispositivo ou poderia pegar o kit, deu certo. E agora? E onde a televisão não está e onde a prefeitura está? O que vai acontecer? É o que eu acho exatamente igual com o processo da parabólica daqui para frente. O que vamos fazer? Os satélites vão acabar sua vida útil, os satélites analógicos, e o que vamos fazer? Vamos ter TV parabólica digital? Vamos continuar nesse processo? Eu acho que é o único caminho, mas a questão é, será que isso é a solução dos problemas? Não sei. Então, eu acho que a discussão que a gente está tendo neste momento é esse hiato. E ainda temos outra discussão, Francisco, se me permite, que até 2023 nós vamos ter que discutir se vamos ter ou não espectro radiofônico para poder emitir televisão. Então, essa é outra discussão. Não sei quem está em casa sabe, mas em 2023 a UIT, que é a União Internacional de Telecomunicações, vai virar a discutir novamente se o espectro que hoje é da televisão continuará sendo da televisão ou irá vir para o 5G. E então, essa é outra questão que tem que ser discutida, que a televisão como nós a conhecemos, ela continuará porque as pessoas não veem ou ela não continuará porque o espectro radiofônico deixará de existir. Para essa utilização, ainda, nesse processo, será que as afiliadas, as pequenas afiliadas, as prefeituras têm capacidade de investimento para um tão curto tempo, 4 anos? Porque 2023 parece muito longe, mas é daqui a 4 anos. Então, isso é um conceito que a gente vai ter que discutir muito, não nós, né? Nós somos observadores apenas, mas se as emissoras, se o Estado, para tentar discutir como é que vai funcionar esse processo, né? Uma das tendências que a indústria vem demonstrando forte investimento para o setor da radiodifusão é a inteligência artificial. Mas esse é assunto do nosso próximo bloco, onde a gente também retoma o processo da digitalização. A gente volta já já.
Estamos de volta conversando com o professor Fernando Moura sobre o futuro da televisão no Brasil. E um cenário que está se mostrando bem real no futuro é o uso da inteligência artificial na televisão. Fernando, o que já podemos prever nesse futuro para a TV aqui no Brasil? A gente sabe que nos Estados Unidos, nós tivemos a NAB ano passado, e foi bastante propagado que essa é a nova etapa da televisão. Mas você acha que no Brasil nós estamos prontos para começar a discutir a inteligência artificial no Brasil? Então, Francisco, eu acho que a inteligência artificial não é futuro. Ela já está, já existe. A questão é a aplicação dela na televisão brasileira. Em esse aspecto, eu acho que para a questão massiva, ela ainda não está preparada. Mas está muito claro que as grandes emissoras elas estão trabalhando com isso. Ou seja, está cada vez mais claro que nessa tentativa de televisão híbrida, nessa tentativa de o broadband entrar e fazer parte do broadcast, ou seja, ter experiências logadas, nessa ideia de eu cada vez segmentar mais meu público, eu estou trabalhando com um conceito que trabalha algoritmos. Então, basicamente, o que seria inteligência artificial? É algoritmo e ver como que com esse algoritmo eu posso produzir conhecimentos, entre aspas, né? Conhecimentos, sim, não no sentido só positivo. Então, me parece que sim, que a televisão está preparada. A questão é como você trabalhar isso e como fazer isso num país como o Brasil, que é tão disperso, que estamos falando na primeira parte. Nós estamos com uma parte do país totalmente digitalizada e outra que ainda não sabe se será digitalizada ou não, que é analógica. Então aí já temos um hiato grande. A questão, me parece, pensar como ela vai avançar e como ela vai trabalhar. Nos Estados Unidos, na Europa, ela já faz parte. Ou seja, ela já trabalha no conceito do Target TV, ou seja, TV direcionada com algoritmos e com situações para eu entender o perfil do meu usuário. Eu confesso que eu tenho um pouquinho de medo dessa questão. Ela vai ser aquela televisão que a gente está acostumado a ver nos filmes, do Blade Runner, por exemplo, que eu converso com a televisão, que eu mando um comando por voz, que ela me oferece produtos individuais? Então, Francisco, acho que aí temos que fazer uma disquisição, aí, coisa do professor, né? Separar o que? O aparelho de televisão do que a televisão como nós a conhecemos. O aparelho de televisão ele já está, ele já tem... reconhece perfil através da íris, reconhece perfil a partir da voz. Existem sistemas como o Watson, como a Alexia, que você fala e ele responde. Você pode, no próprio Google, você falar e ele faz busca. No celular tem o Siri. Tudo isso é inteligência artificial. Agora, no aparelho, ela já está funcionando. O que não está ainda claro é se isso está funcionando para o conteúdo que é transmitido, colocado nela. Então, aí está a diferença. Se formos pensar que a Netflix é televisão, diríamos que a inteligência artificial faz parte direto. Por quê? Porque a Netflix é case de sucesso não só por ser uma plataforma, sino por ela construir histórias a partir de algoritmos, mineração de dados e criar personagens. Uhum. Isso está claro. E eles não têm nenhum problema em dizer que estão a fazer isso. O House of Cards tem 4 anos e a primeira série feita exatamente dessa forma, que eu vou criar personagens, roteiro, estrutura, a partir do algoritmo de inteligência artificial. A questão que eu queria discutir aqui, que estamos na universidade, é se isso é totalmente positivo ou não. Quando você fala do Blade Runner, você fala, será que eu quero que ela me mande em mim ou eu vou mandar ela? Será que o machine learning, ou seja, esta coisa das máquinas aprender, em algum momento não se vão virar contra nós e vão virar o Matrix, como você falava? Não sabemos. A questão é, positivamente, pode ser muito positivo, desculpa o pleonasmo, mas por outro lado, há que pensar como se utilizaria isso. E depois, temos que pensar se nós estamos preparados como sociedade para esse tipo de situação. Ou seja, porque, eu não sei se é como o 3D ou como o 4D ou o 8K. A questão é, essa televisão, essa discussão é com o aparelho, com a tela, ou é com a televisão que nós conhecemos?
Acho que aí está a grande diferença que estabelecer. Se o aparelho... A televisão, como nós conhecemos que você fala, é a emissora. Exatamente. Aquela que está por trás produzindo conteúdo e nos enviando conteúdo. Exatamente. Isso que nós entendemos por televisão. Agora, o aparelho, o móvel, que eu falo com meus alunos, o móvel não vai desaparecer. Ele continua cada vez mais vivo. A partir do momento que esse móvel pode tocar música, pode entrar na internet, pode entender o que eu quero, acender as luzes, desligar as luzes, acender o ar-condicionado, acender o micro-ondas no Internet das Coisas, ele deixa de ser o lugar que recebe um conteúdo e passa a ser um produtor de coisas. Agora, esse aí é o aparelho. Então, eu acho que a inteligência artificial para o aparelho ela já está avançada. Na televisão e no conteúdo, aí temos que diferenciar TV aberta, TV fechada e aplicativos de streaming. E pensar nelas como é que elas funcionam. Pois em abril deste ano será realizada a ANAB, que é a maior feira de televisão, de rádio e TV no mundo. Nós vamos estar lá e a SET realiza já há 25 anos o encontro da delegação brasileira e que você, inclusive, vai ser um dos moderadores. Quais serão os destaques desse evento que a SET promove junto à ANAB? Então, os principais destaques passam por discutir, de novo, o futuro da televisão e, em essa questão, discutir como o broadband e o broadcast, outra vez, podem ser importantes para a radiodifusão. Porque para os Estados Unidos, quando a gente fala da ANAB, fica claro que eles não imaginam só a televisão como uma forma de distribuição de conteúdo. É o Netflix, é por streaming, é o OTT. Talvez falte um pouco no Brasil essa complexidade ou esse entendimento, essa aceitação, ou chamar para conversar todos esses públicos para se construir um novo parque de comunicação no Brasil? A SET, de alguma forma, está fazendo isso. A SET, ela cada vez mais é uma sociedade que trabalha o conceito da televisão e não tanto a engenharia, né? Está trazendo as mídias, mas eu acho que sim, a NAV, o ano passado, ela faz, acho que a grande disrupção dela, e ela começa a falar de storytelling, né? E a partir do momento que ela fala de storytelling, ela está falando de conteúdo audiovisual, e já não de hardware, de máquinas para fazer televisão. E acho que a grande diferença que ela tem, este ano, por exemplo, os destaques principais passam pela inteligência artificial, sim, passam outra vez pelo storytelling e passam por como você pode usar a tecnologia para produzir conteúdos. E isso eu acho que é uma grande discussão, que a tecnologia ela está cada vez mais à frente do conteúdo. Então, não sei, eu me lembro, a primeira TV a cores que a gente teve, TV aparelho, era porque ia passar a Copa da Espanha. E a gente ia ter televisão a cores. Então, aí você comprava o aparelho. Agora os aparelhos existem, como estávamos a falar antes. O aparelho com inteligência artificial já existe. Já temos o 4K antes do conteúdo 4K. Exatamente, já temos a televisão com detecção de perfil do usuário antes de a inteligência artificial existir no conteúdo. Então você diria que o Brasil está sendo cada vez mais pressionado a ampliar esse ecossistema de televisão, do que é televisão, porque nós falamos no bloco anterior a respeito da migração, que nem terminamos ainda. Tem um problema que é mais de legislação do que de tecnologia para completar a migração. Estamos falando de uma tecnologia que vai impor uma nova hábito para o usuário. E a nossa televisão, que ainda é uma forte indústria no país, uma das mais rentáveis do mundo, vai ter um momento que não é um futuro tão distante assim. É uma coisa bem próxima, que a televisão no Brasil vai ter que se organizar e pensar diferente, ou pensar fora da caixa, para poder se enquadrar dentro desse complexo esquema de televisão mundial. O que você pensa sobre isso? Sem dúvidas. Se formos pensar fora da caixa, eu diria OTT, Netflix. O que é OTT? Over the top. É fora do set-top box. Mesmo num país tão desigual como o Brasil, onde a internet não é padronizada para o Brasil inteiro, para as regiões. Professor, mas o ano passado, no Brasil, mais de 500 mil pessoas deixaram de ter TV a cabo, sim? Contrariamente ao mundo. Mais pessoas assistindo TV aberta, mas, por outro lado, mais de 1 milhão de pessoas aderiram à banda larga no Brasil. E desse mais de 1,5 milhão de pessoas que aderiram à banda larga no Brasil, se triplicou a quantidade de subscrições para
OTTs para over the top, para fora da caixa. Então a coisa está bem dinâmica no Brasil, né? Tá dinâmica os públicos estão se adaptando de acordo com as suas realidades econômicas, Sim. inclusive, né? Mas é uma coisa bem dinâmica. Claro, quando a gente falou o Globoplay é o serviço de OTT fora da caixa da Globo. Mas então a pergunta que está subtendida no nosso programa: a televisão vai acabar? A televisão aberta vai acabar? Eu acho que, pelo único motivo que ela pode acabar, é pelo que eu falei no bloco anterior. 2023, a OIT usa o espaço para o 5G. Do contrário, eu acho que não. Por quê, Francisco? Porque, vamos de novo, a internet é one-to-one, um para um. A televisão é 1 para 1 milhões. A final da Copa Libertadores, estou falando disso, ontem começou o primeiro jogo, quinta-feira, Libertadores no Facebook, certo? Principal torneio de futebol sul-américa no Facebook, certo? Tive vendo os números agora enquanto estava no hotel, calculam mais ou menos umas 400 mil pessoas ao mesmo tempo, é muita gente. Uhum. Agora, a questão é, a final da Libertadores ela vai ser pela TV aberta, se for no Brasil, ou pela TV fechada. Porque ainda não temos infraestrutura de rede para suportar essa questão. Agora, a transformação já começou, e a transformação é uma coisa que ela não vem, não é interna. Acho que a grande diferença que existe é que, pela legislação, até hoje, as televisões brasileiras eles estiveram sempre protegidas pela legislação brasileira, com a necessidade de o capital ser brasileiro, não poder ter. As grandes distribuidoras vieram, mas vieram para a TV a cabo. Sim? Quando apareceu o esporte interativo, depois foi comprado, mas nunca foi uma televisão. A questão agora é que o fora da caixa ele é estrangeiro. E você está lidando com estrangeiros. Hoje, li que a Disney quer comprar a Hulu. Tá? Então, se a Disney compra a Hulu, que é o principal concorrente da Netflix, vai haver uma guerra terrível no OTT. E essa guerra é externa ao Brasil. Uhum. E as pessoas vão poder, se as pessoas querem ver os conteúdos da Disney, que é o maior conglomerado de mídia do mundo, sem ser o Google, vai ter que ter Hulu. E aí já não estamos discutindo se é Globo, Record, Bandeirantes. Estamos discutindo conteúdos a nível global. Uhum. Então, me parece que a discussão é mais global do que particular. Particular pode ser no que a gente discute no jornalismo, no conceito da novela. Na comunicação regional, na TV regional. A televisão local, cada vez mais. Mas tem algum... Está certo, a Globo é o 17º conglomerado de mídia do mundo. Fantástico. É o primeiro conglomerado de mídia de uma empresa familiar do mundo. Mas a questão é que ele está lidando com Google, Facebook, Disney, Amazon, que são globais. E a questão é como que você faz? O fora da caixa já não está dentro do Brasil, ele está fora do Brasil. E não é só a Globo, né? Quando a gente fala da TV brasileira, são todas as emissoras. Não sei, mas... Inclusive a gente que é uma televisão mas quando educativa. a gente vai para o aplicativo da OTT que a Record lançou, sim, ela lança um aplicativo, mas ela lança uma plataforma over the top para concorrer com quem? Uhum. Ela coloca a Disney lá dentro para tentar que as pessoas... Mas e o conteúdo próprio? E a situação própria? Como é que vamos trabalhar? Não sei. Mas para responder essa pergunta, eu acho que o aparelho, o móvel, ele já é de inteligência artificial. O que nos falta, mas é um processo difícil, é entender se a televisão, como nós a entendemos, esta que nós estamos fazendo aqui, ela vai poder ter real interação e aprender com o que nós façamos. Porque a questão seria... Imagina o seguinte, nós conversando aqui, o Watson ou a Alexia ouvindo-nos, e eles perguntando-nos. Aí mudaria todo o conceito. Aí, só para brincar, há 1 ano e meio eu estive lá em Amsterdã e tive a sorte de entrevistar a Sofia. Quem é a Sofia? Primeira humanoide, robô, com inteligência artificial emotiva. E ela responde. E o mais interessante dessa coletiva de imprensa, que tinha mais de 100 jornalistas acreditados do mundo, é que ela olhou para um que estava na frente, você chegando, falou, você está entediado? E então, será que é verdade que os chineses já têm jornalistas que são robôs? Então, a máquina está aprendendo.
A questão é até que ponto nós vamos lidar com isso, né? Estamos só no começo. E se o Blade Runner existe ou não existe, né? Fernando, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Agradecemos muito a sua presença aqui. É um assunto muito delicado e muito ainda no início, incipiente, para a gente ter uma resposta tão pronta. Mas é o começo de uma transformação. Inevitavelmente, isso é percebido claramente. Chegamos ao final desse programa, que marca a estreia da segunda temporada de programas do Convênio 7 TV Unesp. Nos próximos programas, vocês acompanham as entrevistas que foram realizadas durante a 7 Expo 2018, com executivos de emissoras, membros da diretoria da 7 e personalidades deste importante setor para o Brasil, que é a nossa televisão. Confira esse e todos os nossos programas em nosso site e nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até mais.